Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparação. O irmão pediu para eu fazer, um inscrito aqui no canal pediu para eu fazer uma comparação entre o comentário hit de Romanos e o comentário expositivo de Romanos, que eu fiz o review ontem. Eu fiz o review ontem dessa obra, então eu não vou falar aquilo que eu já falei ontem, né? Assista lá o review top, e vocês irão gostar. Essa série hit do Novo Testamento, tem também do Antigo Testamento, é uma das melhores séries de comentários que nós temos. Os autores, os comentaristas, são de diversas tradições teológicas. Então você tem reformados, você tem pentecostais, você tem aí calvinistas, arminianos comentando, como nesse caso aqui. O comentarista, ele é calvinista. Por que eu sei que ele é calvinista? Por causa de Romanos 9. Por causa de Romanos 9, que é um texto que é o cavalo de batalhas, né, dos calvinistas aí em relação à predestinação, à eleição e por aí vai. Essa capa é antiga, tá? Esses comentários tá vindo em outras capas, em outra capa. Tá? Essa aqui é a capa antiga que eu adquiri já faz um tempo. E é um comentário maravilhoso. Todos os comentários da série Hit são expositivos. Todos os comentários dessa série Hit são expositivos. Então, se você quiser comprar, você vai aí no Google, né? Você coloca lá comentário Hit e você vai ver esses comentários, vai poder adquiri-los, enfim. Então, vamos fazer aqui uma rápida comparação. Esse comentário eu já fiz o review, né, de Romanos também, o Hit, já faz algum tempo, faz tempo já, eu fiz o review. Então vamos aqui, sem delongas, mostrar para vocês. Olha aqui, que conheça a sua Bíblia, comentário Hit, volume 6. Quem comenta é o F.E. Stalin, tá? Você pode encontrar esses comentários na Edições Cristãs, Edições Cristãs é uma editora, ou Editora Sã Doutrina. Se você não encontrar em ambas, você encontra na Mercado Livre, você encontra aí na Amazon, enfim, tem vários sites aí que você pode encontrar esses comentários. A série do Novo Testamento são 16 volumes. 16 volumes. Esse é o volume 6, Romanos. Vou botar aqui a série do Novo Testamento, série completa, tá? Eu tenho quase todos. Eu tinha um Apocalipse, eu vendi. Tem outros aqui também que eu tinha, mas eu vendi, dei de presente. Essa obra, esse comentário é de 2006, que é a primeira edição brasileira, né? Eles não fizeram nenhuma repreensão. E são comentários baratos, tá? Muito barato. Eu paguei nesse comentário de Romanos R$25, 22. E é um comentário maravilhoso. Então vamos aqui, ó. Você tem sempre no início lá, antes do comentário, o autor, como Fred Stalin, que não é conhecido, já é falecido. Tá? Já faleceu há muitos anos, já faleceu há alguns anos atrás. Tá aqui, ó. Fred Stalin nasceu de novo no começo, aqui é a sua conversão, né? No começo da década de 40, em Glasgow, Escócia, então ele é escocês. E desde então dedicou-se ao estudo das escrituras. Ele aprendeu grego sozinho, um autodidata, e foi instruído nas escrituras pelo Espírito Santo, estando assim preparado para servir ao Senhor numa área muito necessária. Com o passar dos anos, foi reconhecido e apreciado por muitos pela sua apresentação clara das Escrituras. Então ele não tem uma formação teológica em um seminário, né? Ele foi mais um autodidata. Ele teve o privilégio de pregar e ensinar em muitas reuniões de igrejas grandes e pequenas do Reino Unido e além-mar. Este comentário de Romanos foi escrito durante um período de fraqueza e desconforto progressivos,
Nosso irmão aceitou este compromisso pouco tempo antes de sua doença ser diagnosticada na primavera de 96. E agradecemos ao Senhor por permitir que ele completasse essa obra poucos meses antes de o Senhor levá-lo para o lar. Ele faleceu, né? Em 1º de janeiro de 98. Então, está aqui um rápido resumo da vida dele, né? Já faleceu há 25 anos atrás. Tá? Que são as versões que ela usa: Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, que é a versão trinitária, versão revisada, são as versões. Ó. NVI, a Septuaginta. Aqui você tem um sumário que é simples, tá vendo? Dos 16 capítulos, tá? E aqui vem Romanos. Introdução, aí você tem comentários iniciais, autor, data e razão por escrever, a igreja de Roma, a abrangência da epístola, a integridade da epístola e análise. Então são 7 pontos. Primeiro ponto, comentários iniciais. Começa, que é mais a introdução à carta, né? O autor, que é Paulo, data e razão por escrever, a igreja de Roma, a abrangência da epístola, a identidade da epístola, a integridade da epístola, né? A integridade da epístola, e aqui você tem a análise mais detalhada dos capítulos, tá? Tá aqui, ó. As subdivisões dos capítulos. Olha aqui. Aí você tem texto e exposição. Tá aqui o texto, a saudação inicial, capítulo 1 de 1 a 7. Tá? A versão está na Almeida Revista Corrigida ou Atualizada. Esqueci. Essa versão aqui, ó, que é o texto, né? Aí ele começa. E o cara era muito bom de grego, porque apesar de ele ser um autodidata, o cara conhecia muito, gente. Tá? Ele começa falando, ó, Paulo era primeiramente um servo, que é a palavra grega doulos, escravo. Nesta descrição do seu relacionamento com Jesus Cristo, ele afirma que está inteiramente ao seu dispor. Escravos não tinham direitos. Eles pertenciam a um senhor e ocupavam a posição de servidão perpétua a ele. Paulo não é o único apóstolo que inicia a sua epístola dessa forma. Pedro, Tiago e Judas também iniciam suas cartas afirmando que eram escravos, doulos, né? Esta posição não era enfadonha. Estes servos de Jesus Cristo tinham a posição singular de escravos e também santos de Deus, uma honra que é verdadeira de todos que confessam Jesus Cristo como Senhor. 4 das epístolas de Paulo não mencionam seu apostolado. 1 Tessalonicenses, 2ª carta aos Tessalonicenses, Filipenses e Filemão. O escritor de Hebreus é desconhecido, mas também não há nenhuma menção de apostolado como introdução. Tá, aí ele vai seguindo aqui, ó, vai comentando. Tá? Aí vem o versículo 2, o versículo 3, tá? Deixa eu ir lá para Romanos 9. No final, ó, do capítulo 1, em todos os capítulos você vai ter as notas, tá? As famosas notas de rodapé. Está no final da exposição de cada capítulo. Se você vem aqui, ó, Romanos 9. Aqui. A justificação de Deus é o tema que ele coloca para os capítulos 9 a 11. Para o trabalho de Israel, né? Aí vem aqui a escolha soberana de Deus, que são os 29 capítulos, 29 versículos, os 29 primeiros versículos
de Romanos 9. Aí tem as subdivisões, a primeira, versículos de 1 a 5, a tristeza do coração de Paulo. Você tem o texto e a exposição. Depois aqui, ó, o direito soberano de Deus para escolher quem Ele quer. Romanos 9, de 6 a 13. Tá? Ao entrar numa nova fase do seu argumento, Paulo procura provar a justiça de Deus em escolher a quem ele quer. Devemos ter em mente o caráter de Deus e a preocupação de seu servo. Lembrando, queridos, que esse comentário ele é muito mais exaustivo do que esse comentário aqui. Ó. Esse comentário, a série de comentário expositivo aqui, ó, da Vida Nova, esse aqui, do Marvin Page, ele trabalha mais com o contexto histórico, cultural, né, conforme eu mostrei lá no review para vocês ontem. Seguindo aqui, ó. Deus não é um tirano que arbitrariamente lança fora alguns e levanta outros para abençoá-los. Ele é um Deus de misericórdia. Realmente a palavra traduzida ter misericórdia ocorre 7 vezes no capítulo 9 a 11 e somente uma vez no restante da carta. O substantivo misericórdia também ocorre 2 vezes nesses capítulos e somente uma vez no restante da carta. Da mesma forma, Paulo não deve ser visto como alguém que tem prazer nas dificuldades dos judeus. Ele escreve como um homem quebrantado, sobrecarregado de tristeza e angústia. Isso aqui é interessante, né? Paulo está arrebentado psicologicamente, está triste, né? Antecipando algumas críticas que viriam contra Deus por não ter cumprido suas promessas a Israel, o apóstolo começa por defender a palavra de Deus. O propósito de Deus não falhou. As promessas feitas a Israel estavam intactas. Harold St. John dá uma descrição gráfica. Ele descreve Israel como que carregando os privilégios no vaso durante séculos. Com o passar dos tempos, as mãos ficaram fracas e finalmente deixaram o vaso cair e os privilégios caíram por terra. Não estão, porém, perdidos. Harold John continua: não há nem um destes privilégios que não está com a igreja agora, espiritualmente. Israel os teve na carne, nós o temos no espírito. E quando a igreja for arrebatada, esses privilégios todos voltarão a Israel, que os terá novamente puros e completos. Porque essa posição dele, ele é dispensacionalista. Pelo que ele falou aqui, a posição do Harold John. Esse pensamento é interessante e, sem dúvida, faz-nos lembrar que os propósitos de Deus não foram frustrados pelo fracasso de Israel. Nunca foi a intenção de Deus que o termo Israel fosse estendido com a descrição de uma nação, como Egito, Grécia ou Roma. Deus não estava limitado a um povo que habitava na Palestina e que se baseava nisto as suas reivindicações de favores divinos. Se era isso que Deus pretendia, havia outros cujas reivindicações, como descendentes de Abraão, eram igualmente válidas. Portanto, a afirmação de Paulo de que nem todos os que são de Israel são israelitas é explícita, e ele começa a provar isto nos versículos que seguem. Versículos 7 a 9. Deus tem o direito de escolher quem ele quer, porque ele escolhe Isaac e não escolhe Ismael. Depois, Paulo continua com o segundo caso, ele escolhe Jacó e não escolhe Esaú, porque ele é soberano. E aqui ele vai falar sobre isso, né? Então, esses comentários não trabalham os aspectos históricos e culturais, tá? Trabalha o texto em si. Já o comentário expositivo do Marvin Page trabalha mais os aspectos históricos e culturais. Os comentários Hitch são mais exaustivos, tá? Show de bola. Olha o versículo 13, né? De Romanos 9. O argumento do apóstolo quanto à eleição de Deus continua com uma citação da profecia de Malaquias. As palavras que Malaquias registrou e que Paulo citou, amei Jacó, mas odiei Esaú, sempre têm causado muita dificuldade. Muitos têm tentado atenuar o significado da palavra odiei. Outros têm usado o versículo para difamar o caráter de Deus. Quanto à palavra em Romanos, é necessário considerá-la à luz do argumento que Paulo apresenta no contexto. Mas uma breve consideração do seu uso em Malaquias, sem dúvida, ajudará na compreensão da questão toda.
Nos dias de Malaquias, alguns duvidavam do amor de Deus para com a nação de Israel. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Portanto, o encargo de Malaquias era provar o amor de Deus, e isto ele faz, voltando na história da nação até Jacó e mostrando que Deus o amou não por qualquer mérito nele, mas segundo a sua eleição em graça. Esaú não estava incluído naquele amor, e disse que ele foi odiado. Isto tem sido explicado como sendo a maneira como os hebreus descreviam a situação quando uma pessoa não era amada. Ódio era a única alternativa. Não havia um meio termo. Alguns dizem que Paulo estava tratando com nações e não com indivíduos, visto que a palavra do Senhor a Rebeca foi que havia duas nações no seu ventre e que um povo seria mais forte do que o outro. Jacó representa a nação de Israel, Esaú a nação dos edomitas. Parece que Paulo tinha realmente ambos em mente, os indivíduos e também as nações que eles representavam. E isto concorda com o seu argumento. Ele estava combatendo o que poderia ser dito contra Deus pelos judeus, que ele não tinha cumprido as suas promessas à nação, se a expressão aborreci Esaú significa odiei ou amei menos, não afeta o argumento do apóstolo. O que ele havia dito era que nem todos que são de Israel são israelitas. Por quê? Ismael era filho de Abraão, mas ele não é herdeiro da promessa, foi Isaac. O Jacó e Esaú eram irmãos, gêmeos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas Deus não escolhe a descendência de Esaú, escolhe sim a descendência de Jacó. Então Paulo mostra isso, né? Por isso que a palavra de Deus não falhou. Não falhou. Então ele vai comentando de forma maravilhosa. Maravilhosa. Tá? Depois eu vejo versículos 14 a 18. Então, o comentário HIT é top. Já o comentário aqui, ó, eu mostrei ontem para vocês, do Marvin Page. É uma série, né, de comentários, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Você tem aqui, ó, deixa eu pegar para vocês aqui. Pegar o mesmo texto, Romanos 9. Marvin Page é calvinista. Aqui, ó. Romanos 9. Maldições da aliança sobre Israel, bênçãos na aliança sobre os gentios. 9, do 6 ao 29. Você vai ter 5 pontos centrais em todos os capítulos, que é aqui, ó, a ideia central do texto, que o texto fala. Para entender o texto, aí você tem o texto em contexto, tá? Aqui ele vai trazer as subdivisões, ó, que Paulo está respondendo um interlocutor imaginário, isso é chamado de diatribe. Você levanta o oponente imaginário fazendo perguntas para você, objeções, e você vai respondendo. Então, qual é a primeira objeção levantada? As promessas de Deus, da aliança, né, falharam? Versículo 9, capítulo 9, verso 6, parte A. Resposta de Paulo. Deus não deu suas promessas a Israel como nação, mas ao Israel espiritual. Verso 6, parte B, até o versículo 13. Nem todos que são de Israel são israelitas. Descendência física não implica descendência espiritual. Segunda objeção. Deus age de modo injusto, arbitrariamente. Ele escolhe alguns, mas não outros. Versículo 14. Resposta de Paulo. Em sua soberania, Deus escolhe ter misericórdia de quem Ele quer. E no fim de tudo, se compensa. Romanos 9 é difícil, cara. Romanos 9 é difícil. Tá? De fato, o texto é claro. Deus é soberano mesmo. Escolhe quem Ele quer mesmo. O texto é claro. No passado, misericórdia sobre Israel, mas ira sobre os gentios. No presente, misericórdia, que é bênçãos da aliança, sobre os gentios, mas ira, maldições da aliança sobre Israel.
situação inverteu, né? Depois ele vai citar aqui, ó, os antecedentes históricos e culturais, antes dos comentários, tá? Quais são os antecedentes históricos e culturais? Aqui no texto. Ó, em Romanos 9, do 6 ao 29, Paulo lança a mão do conceito de um remanescente presente ao longo das Escrituras em vários textos e contextos. O cerne do conceito da teologia do remanescente é que, em meio à aparente apostasia total e ao julgamento terrível ou à destruição dela decorrente, Deus sempre teve um pequeno grupo fiel que ele livrou e por meio do qual operou para trazer bênçãos. Então, todo esse comentário, todo o comentário dessa série, né, eles trabalham com esses aspectos históricos, culturais, para entender o texto em seu contexto, ideia central. Trabalha mais os aspectos históricos. O comentário Hit não. Trabalha esses conceitos, né? Trabalha mais o texto. Mas ambos os comentários têm propostas diferentes, tá? Mas se completam. Então tá aqui, ó, considerações interpretativas. Aqui ele já vai comentar o versículo 6 a 9. Tá? Ele já comenta aqui, ó. Você tem esses quadros comparativos, que é a tabela 1. Os não escolhidos e os escolhidos. O Marvin Page é calvinista, tá? O Marvin Page aqui, o comentarista, é calvinista. Não escolhidos. Israel meramente como nação. Escolhidos, o Israel espiritual. Quem é o Israel espiritual? Os eleitos, chamados, e os descendentes físicos, né? O Israel, o israelita, que nasceu em Israel. Aqui, ó. São descendentes físicos de Abraão e filhos naturais, como Ismael. Versos 7 a 9. Esaú, Faraó e os egípcios são os vasos de ira, são os judeus, Israel como nação. Então, não escolhidos, Israel meramente como nação. Escolhido, Israel espiritual. São os verdadeiros filhos de Abraão, filhos da promessa, da aliança, como Isaac. Jacó, Moisés, vasos de misericórdia, gentios e judeus que creem. Aqui você tem Israel como nação remanescente. Show de bola, né? Depois vem versículos 10 a 13, ó. Que ele fala que Deus, em sua eleição soberana, antes que Isaac, ou melhor, antes que Esaú e Jacó nascessem ou fizessem bem ou mal, Deus olhou e falou: eu escolho Jacó e não Esaú. Ponto. Além disso, você tem aqui os principais temas, né? De Romanos 9, do 6 ao 29. Aqui os versículos 10 a 13, ó, o que ele vai comentar. Ó. Os versículos 10 a 13 fornecem mais uma ilustração do princípio divino de eleição no Antigo Testamento. Deus escolheu Jacó, tanto o indivíduo como também Jacó representa as 12 tribos de Israel, porque as 12 tribos de Israel são seus 12 filhos, formou a nação eleita. Então aqui não é só a eleição da nação, mas a eleição do personagem Jacó. Tá? Aqui os arminianos erram, né? Por isso que eu falo, gente, não dá para ser nem arminiano nem calvinista. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Porque nem toda escola teológica é perfeita. Aqui é tanto o personagem Jacó, o indivíduo, como a nação de Israel, que ele representa. Então Deus escolheu Jacó e não Esaú para receber a aliança. 3 pontos deixam mais nítido o princípio divino da eleição nessa passagem. Primeiro, Jacó e Esaú eram filhos dos mesmos pais, Rebeca e Isaac. Segundo, Deus escolheu um deles, Jacó, antes mesmo de os gêmeos nascerem. Aqui não tem presciência, coisa nenhuma, que é soberania. Deste modo, a escolha divina não teve relação alguma com ações boas ou más dos meninos, aqui é a verdade. O propósito de Deus era eleger Jacó para herdar a aliança abraâmica, é verdade. Terceiro, Deus inverteu a lei da primogenitura, porque o primogênito era Esaú e não Jacó, segundo a qual o filho mais velho recebe maior honra e herança, ao determinar que Esaú, o mais velho, serviria Jacó, o mais novo. Essa decisão de Deus se baseou no fato de ele amar Jacó, mas rejeitar a Esaú. As palavras viscerais amar e rejeitar não são de caráter emocional, mas lógico. Deus aceitou Jacó, mas rejeitou Esaú. Aí vem a objeção, né?
Se Deus chamou Jacó e não chamou Esaú, escolheu Jacó e não Esaú, se Deus escolheu Isaac e não Ismael, então Deus é injusto. A injustiça da parte de Deus, Paulo fala de modo nenhum, que ele tem misericórdia de quem ele quer, né? E se compadece de quem ele quer. Então ele vai explicando aqui, ó. E aqui no decorrer dos comentários, eu falei ontem no review dessa obra, você tem várias fotos aqui, ó. Várias fotos, tá? Depois você tem aqui, ó, considerações teológicas do texto, para ensinar o texto, tá? Ele traz aqui, ó, os 5 pontos do calvinismo, que é um acróstico, né? Em inglês, TULIP. Ele traz aqui os 5 pontos do calvinismo. Ele é calvinista, né? Depois ele traz aqui, ó, os 5 artigos da remonstrância, tá? Os remonstrantes foram aqueles, aí você que tem que estudar sobre o Sino de Dort, lá na Holanda, não dá tempo para falar aqui, que eram os discípulos de Jacó Armínio, e eles foram representados por Simão Episcópios, que foi um grande defensor de Armínio, levaram até o Sino de Dort os 5 artigos ou 5 pontos da remonstrância, que depois foi chamado de 5 pontos do arminianismo, tá? São 5 pontos aqui, ó, tá? Então você tem os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Que ele foca mais a TULIP, né, aqui, né? Que ele foca mais os 5 pontos do calvinismo ainda. Que foi uma resposta ao documento dos remonstrantes, aos 5 pontos dos remonstrantes, os 5 pontos, os 5 pontos dos remonstrantes, que aí ficaram chamados como os 5 pontos do arminianismo. Tá? Aí no final você tem, para ilustrar o texto, ó, que sempre ele trabalha um filme, um livro, uma biografia de alguém, tá? Que envolve o texto que ele comentou, tá? Show de bola, show de bola. E por aí vai. Então, ambos os comentários são tops. Adquira os 2 se você puder, tá? Porque um irá complementar o outro, tá certo? E se vocês gostaram de mais uma comparação, mais um vídeo de comparação, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações e os próximos vídeos.